Fala galera, beleza? Eu me chamo Iago e eu estou aqui para dar a segunda aula para vocês, que hoje o assunto será encapsulamento e modificadores de acesso. De primeira mão, eu já vou logo adiantando que essa aula vai ser algo mais mão na massa mesmo, abrir a IDE e fazer código do que teoria. A gente vai sim ver a teoria, mas a gente vai mais colocar em prática o que a gente viu, ok? O objetivo dessa aula será aprofundar o entendimento no que é o encapsulamento, explorar os modificadores de acesso, como nós tínhamos dito na aula anterior, como Public, Private, Protected, e discutir boas práticas de design na aplicação de encapsulamento. Primeiro vamos entender para que serve cada um dos modificadores. Primeiramente, o Private, ele é o membro, ele só poderá ser acessado na própria classe. Ou seja, se eu tiver lá o atributo Private String Cor, essa cor ela só pode ser vista, só pode ser acessada pela própria classe que esse atributo estava. Vamos supor que estava naquela classe carro. Então, só a classe carro pode ver esse atributo cor. O atributo vazio, que o membro ele só poderá ser acessado nas classes que estiverem no mesmo pacote ou no mesmo package. Se vocês forem lá olhar na IDE, é esse nome que terá. Protected, o membro só pode ser acessado no mesmo pacote, bem como em subclasses de pacotes diferentes. Subclasses nós vamos ver um pouco mais em breve, tá? Quando nós vemos o conceito de herança. E nós temos o último, o Public, que é o membro, ele só poderá ser acessado, no caso, ele será acessado por todas as classes, ao menos que ele resida em um módulo diferente que o pacote onde ele está, ok? Pode parecer que seja um pouco confuso, mas quando a gente colocar a mão no código, começar a fazer, vocês perceberão que não é um bicho de 7 cabeças, é muito tranquilo, ok? Eu trouxe essa imagem aqui para deixar um pouco mais claro para vocês, ok? Se vocês observarem, nós temos aqui no pacote P1 a classe A. E com atributos, ela tem um private int i, ela tem um atributo que não tem modificador de acesso, né, é vazio, o int j. Temos o protected int k e o public int l. Aqui nós temos o caso que seria diferentes classes, mas mesmos pacotes. Ou seja, nós estamos no pacote P1, que é o mesmo da classe A, porém na classe B. Então, nessa classe B, nós não conseguimos enxergar o int i, nós conseguimos enxergar o int j, conseguimos enxergar o protected int k, e também conseguimos enxergar o public int l. Já no segundo caso, que é diferentes pacotes, porém uma subclasse, ou seja, ele está no pacote P2, já é diferente da classe A, né, que está no pacote P1, e ele está na classe C, que extends a classe A. Essa palavrinha extends, a gente vai ver na próxima aula, que é herança e polimorfismo. Mas vocês vendo esse conceito agora já vai dar uma clareada no assunto. Então, a classe C, ela extends A, ou seja, ela é filha subclasse da superclasse A. Ela não consegue ver o private int i, não consegue ver o int j, consegue ver o protected int k e também consegue ver o public. Já no terceiro caso, que as classes não têm relação, mas são do mesmo módulo, ou seja, ela está no pacote P2 e é a classe D. A única coisa que ela vai conseguir enxergar é o public int l. E o último caso, que é diferentes módulos e o P1 não foi exportado, né? O pacote P1 não foi exportado, ele não consegue ver nem o private, nem o protected, nem o public, nem o vazio. Ok? Analisem bem essa imagem porque ela é muito importante para você entender como é que funciona realmente
cada um dos modificadores de acesso. E se vocês dominarem esses modificadores de acesso, pode ficar tranquilo que vocês vão tirar de letra, ok? E vamos lá botar um pouco na prática os modificadores de acesso e o encapsulamento, ok? Nós vamos criar nessa aula essa classe aqui, que na verdade ela já está criada da outra aula. Então agora nós vamos modificá-la para as boas práticas de design, que já já a gente vai falar um pouco das boas práticas, ok? Então vamos abrir aqui o nosso editor de código. Eu vou colocar ele aqui na esquerda, vai ficar melhor para a gente visualizar, que aí a gente pode ver o ML ali embaixo. Então vamos lá. Se vocês estiverem lembrados, esse menos aqui, como foi dito anteriormente, ele significa private. Diferente desse mais. Esse mais, ele significa public. Assim como a gente criou a classe da outra vez. A gente criou public, 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 porque tudo estava com mais. Agora que tamanho, cor, altura e peso está com o símbolo menos, nós precisamos trocar esses modificadores de acesso para private. Então, eu vou selecionar aqui o public double tamanho e vou trocar para private double. O segundo também vou colocar private string cor. O terceiro também vou colocar o private float. E o quarto eu também vou colocar private. E aí agora, se vocês observarem, como foi dito na outra aula, nós criamos os métodos getTamanho, setTamanho, getCor, setCor e esses outros 4 aqui, que são os métodos getters e setters. Eu vou comentar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Métodos getters e setters. Eu vou criar na mão aqui com vocês o getTamanho e o setTamanho, mas vocês vão perceber que não é necessário criar na mão, tá? As IDEs de hoje em dia, como o Eclipse, o IntelliJ, eles fazem isso automaticamente para vocês. Vocês só vão lá selecionar quais atributos querem criar e eles vão criar e a IDE vai criar para vocês, ok? Vamos criar primeiro o método getTamanho. Ele vai ser um public, né? Já que ele está aqui, ó, se você observar, ele tem um mais, retornando um double com o nome getTamanho. Ele não tem parâmetros. E o getTamanho, ele vai apenas retornar o tamanho, a variável tamanho. Já o método setTamanho, ele basicamente vai setar um valor naquela variável. Então aqui o setTamanho é um void. Então vai ser public void setTamanho. E o que é que o setTamanho vai fazer? Ele vai pegar tamanho, tamanho não, dis.tamanho, recebe tamanho. E tem um detalhezinho que eu esqueci de colocar no ML, mas aqui o setTamanho, ele vai receber um parâmetro, que aqui no caso será um double tamanho, ok? Então, quando vocês forem criar os métodos getters e setters, o set vai receber o parâmetro e depois ele vai receber, o atributo vai receber o parâmetro, ok? Só que, como eu disse, a gente não precisa criar isso daqui na mão, porque a nossa IDE já faz isso pra gente. Então, aqui eu vou dar um Alt Insert e vou vir aqui em Getter and Setter. Vou selecionar tamanho, cor, altura e peso. E vou dar um OK. Vocês vão ver que ele vai fazer isso automaticamente pra gente, ok? Ó, ele fez o getTamanho, getCor, setCor e todos os outros métodos, ok? Então, hoje em dia, com um clique praticamente, você já consegue criar todos os getters e setters, ok? Então, não precisa se assustar quanto a isso. Só um bônus. Tem muita gente que não usa os métodos getters e setters no Java. Utiliza a biblioteca Lombok, se escreve assim.
Lombok. Que aí, com essa biblioteca, você não precisa criar os métodos getters e setters. Você apenas utiliza as annotations getter, setter, ou, se eu não estiver enganado, arrobadeira. E assim, você simplesmente cria os métodos só com essas annotations. Mas isso é uma polêmica, tá? Depois vocês podem consultar a documentação do Lombok. Isso aqui é uma polêmica porque o Java ele tem um forte encapsulamento, né? Como nós estamos fazendo aqui agora, que aí nós criamos o getter e o setter para todos os atributos que precisarem. E o Lombok meio que você não faz nada disso na mão, então você não tem um forte encapsulamento. Mas isso é uma polêmica, tem gente que apoia, tem gente que não apoia, ok? Voltando aqui para o slide, nós temos as boas práticas de design que nós ficamos de abordar. Eu trouxe aqui para vocês 8 práticas legais de vocês fazerem, que é mais ou menos o que a gente fez aqui, tá faltando uma coisinha ou outra, mas vocês vão entender, ok? As boas práticas que eu trouxe aqui para vocês declare os campos como private. Nós fizemos isso quando nós tínhamos os atributos como public e transformamos em private. Forneça métodos de acesso, ou seja, getters e setters. Nós também fizemos isso, ok? Nós criamos cada método aqui para os atributos que necessitarem, porque tem atributos que não precisam de getters e setters, você não vai precisar, tá? Evitar getters e setters desnecessários. Como eu disse, tem atributos que não vão precisar de getters e setters. Imutabilidade quando possível, que no caso seria quando necessário transformar esses atributos em constantes, né? Nós vamos colocar aqui final. E aí isso aqui vai virar uma constante, ok? Mas aqui não precisou, eu não coloquei. Validar os dados na entrada. Então, quando a gente tiver aqui os getters e os setters, nós validarmos esses métodos aqui antes de setar. Usar os modificadores de acesso apropriados. No caso, usar o private, usar o protected, usar o public quando necessário, porque isso vai tornar o seu código mais fácil de ser manipulado. E utilizar interfaces para ocultar implementações. A gente não viu ainda as interfaces, isso é assunto para próximas aulas, mas eu trouxe essas boas práticas aqui para vocês, tá? Aqui tá repetido, então são 7 na verdade, eu trouxe 7 para vocês. E é isso, ok? Na próxima aula nós vamos explorar as relações entre herança e polimorfismo na PO. Herança e polimorfismo também são conceitos relativamente simples. Vocês vão pegar tranquilamente os conceitos se derem uma olhada no assunto, ok?